Vá a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos neste canal. Vamos começar o culto nesta manhã, 20/4/2024. Eu sempre falo, só estou só no meu Facebook e no meu canal do YouTube e o WhatsApp. Vamos lá. Vamos começar o culto em Atos capítulo 8. Resumo do capítulo. Após o apedrejamento de Estevão, intensa perseguição provocou a dispersão dos crentes em Jerusalém. 9:13. Os que fugiram da cidade santa iam por toda parte proclamando a Cristo. Versículo 4. Filipe, um dos 7 diáconos, CF Atos 6:17, não somente pregava em Samaria, mas também realizava curas no lugar. 8:1-5:8. O fato deixava pasmo os comuns do povo e até mesmo um charlatão de nome Simão, que levava a vida a impressionar os outros com seus poderes supostamente sobrenaturais. Versículo 9:13. Esse revivamento em Samaria trouxe ao local Pedro e João, que vieram conferir os acontecimentos. Versículo 14. Os apóstolos, ao constatarem a necessidade das conversões, oraram para que os samaritanos também fossem contemplados com o Espírito Santo. Versículo 15:25. Versículo 15:25. Entremente, Filipe se deixou conduzir de cidade em cidade até se encontrar numa estrada no deserto. Ali compartilha do evangelho com um viajante solitário, um oficial etíope, que creu e de imediato foi batizado. Este, a seguir, volta a pregar às multidões. Versículo 26:40. Versículo chave 8:4. Um tópico para fofoca. Aplicação pessoal. Podemos falar de Jesus onde quer que estejamos. Conceito-chave: samaritano, P250, milagre, P57, 679, batismo, P604, 608, arrependimento, P780, anjo, P521, 855. Destaque: perseguição 814. Esta primeira perseguição apresentou resultado positivo, visto que as perseguições sempre foram uma constante em toda a história da igreja. Os crentes dispersos conversavam informalmente a Cristo e a mensagem do Evangelho era disseminada. P670. Segundo Tertuliano, um dos pais da igreja, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Milagres 867. Os milagres que marcaram o ministério de Jesus prosseguiram nos primeiros dias da igreja. Era sinal de autenticidade dos que levavam a mensagem. Como porta-voz de Jeová, com avanço em Atos, o papel dos milagres diminuiu e as epístolas, em parte alguma, sugerem que os líderes cristãos ou missionários continuassem a realizá-los. A descida do Espírito Santo, 8:14-17. Para alguns, o relato desses versículos é uma evidência de que os crentes não receberam o Espírito Santo na convenção, de sorte que sua descida sobre os cristãos é uma obra distinta e separada de Jeová. No entanto, essa é uma das passagens que nos lembra a não construirmos doutrina com base nas experiências relatadas em Atos. Jeová, neste caso, detém o Espírito para um determinado objetivo. A hostilidade religiosa entre judeus e samaritanos existia há séculos. Ao conceder o Espírito Santo por meio dos apóstolos, Jeová indicava a unidade de crentes samaritanos e judeus, como membros de uma só igreja, e 2. A primazia dos apóstolos como líderes dessa igreja. O Novo Testamento nos ensina que todo crente tem o Espírito de Jeová. 1 Coríntios 12:7-13. Filipe 8:5. Filipe é o segundo dos 7 diáconos, relacionado em Atos 6:1-7. Simão o mágico, 8:9-24. Aparentemente, a crença de Simão era superficial, como a crença das pessoas descritas em João 2:23-25, que se motivaram pelos milagres de Jesus, mas não assumiram compromisso com a fé. Muitos pais da igreja primitiva identificam este Simão com um herético, que mais tarde viria a se opor aos apóstolos e traria corrupção aos cristãos em Roma. Evidentemente, depois do batismo público da suposta conversão, Simão estava ainda em fel de amargura e laço de iniquidade. 8:23. Muito mais interessado em obter dividendos do que em atos de piedade. Receber a palavra 8:14. Esta frase é usada no Novo Testamento para significar crer em Cristo.
eunuco. 8:27. O termo geralmente indica um homem castrado na infância. Muitos antigos governantes do Oriente Médio preferiam que seus altos oficiais fossem eunucos, por acreditarem que sua família e sua lealdade ao governante não seria dividida. O título eunuco era às vezes concedido a altos oficiais sem que essas pessoas tivessem sido castradas por um homem. 8:26-40. Talvez o dado mais intrigante na história tenha sido a ação de Jeová ao afastar Filipe de uma campanha evangelística efetiva que estava alcançando centenas e levando a testemunhar a um único indivíduo. Jamais nos esquecemos de que para Jeová toda pessoa é importante. Nosso testemunho a uma única pessoa, nosso testemunho a uma única pessoa é tão importante como o evangelismo em massa, destinado a alcançar a milhares. É isso aí, né, meu irmão, minha irmã? Ainda nós estamos aprendendo tópico focalizado no esboço: Jerusalém, Samaria, gentil, mundo e prisão. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer a Trindade pelo Atos capítulo 8 nesta manhã. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo abençoe nesta manhã somente meus inscritos que estão neste canal e também aqueles que estão lá no meu Facebook aprendendo ao vivo e no WhatsApp. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo culto da tarde. Culto da tarde, estou de volta com tudo.